pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar, deixem um comentário, coloquem o nome de vocês completo, deixem o like de vocês, tá bom? Pra gente sentir a participação de vocês nesses momentos, tá certo? A nossa aula hoje é de produção textual, o conteúdo dela é notícia. Vamos continuar com notícia. Primeiro nós vimos aspectos gerais da notícia, características, finalidade, estrutura, meio de circulação, enfim, vimos vários aspectos da notícia. Agora nós vamos recapitular algumas coisas, certo? E vamos produzir. Então, recapitulando. Em relação à estrutura da notícia, ela tem o título principal e o título auxiliar, que é a manchete, e aquela explicaçãozinha dela, aquela frase que tipo explica a manchete. Tem o lead, que é o parágrafo de introdução da notícia, que é aquele parágrafo que vai carregar todas as informações mais importantes do texto. O corpo da notícia, que é descrições mais detalhadas. Por exemplo, eu citei uma determinada informação lá no lead, no primeiro parágrafo de introdução. Lá no corpo, eu posso detalhar um pouco o que eu falei lá no lead, certo? Então, a finalidade da notícia é informar o leitor de um acontecimento apresentando o máximo de imparcialidade possível, ou seja, eu noticiar, eu relatar sem expor a minha opinião. Por que, tia Hélida? Porque existem outros gêneros textuais que a gente expressa a nossa opinião neles, certo? A notícia não, ela só quer informar um fato, um acontecimento, certo? Então, continuando. Lembrando, pessoal, que a notícia ela tem esse aspecto de pirâmide invertida, porque as informações principais estão no início e o desenvolver dela vai ficando as informações menos importantes. Lá no lead, que é o primeiro parágrafo, tem quem, que, quando, como, onde, porquê. São as informações mais importantes que vêm primeiro. E durante o corpo da notícia é que você vai desenvolver a sua fala lá no lead. Desenvolva seu gancho noticioso com informações de apoio, entrevista, observação, referências. À medida que a matéria se desenvolve, seus detalhes deveriam chegar a ser menos importantes. Menos e menos importantes. Então, é só detalhes, certo? No corpo da notícia, são detalhes. O que vem de relevante vem primeiro, o que é diferente lá de uma fábula. Uma fábula vem primeiro o conflito gerador, né? O porquê que aquilo ali foi começada, aquela história. Aí vem o desenrolar, vem o clímax e vem o desfecho. O clímax é o ponto alto, ou seja, lá pro final da história é que vem as informações mais relevantes, certo? Lembrando que você tem que criar uma manchete e o título auxiliar, que é aquela frase que explica a manchete, certo? Então, para nossa atividade de hoje, nós vamos precisar da fábula. Só para a gente relembrar algumas características da fábula, certo? Vejamos. Vocês lembram do gênero textual fábula? Hoje precisaremos desse gênero para produzir a nossa notícia. Então, vamos recordar um pouco. Aqui é só para a gente recapitular um pouco, certo? Revejam algumas características da fábula. É uma narrativa curta. Personagens são animais com comportamentos humanos. Pode ser oral ou escrita. Crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais. Presença de uma lição de moral que pode ser implícita ou explícita. Então, isso aqui é a fábula. Vocês devem ter tido muito contato com a fábula, né? Devem lembrar dela. A fábula, pessoal, por que, tia L, da fábula? Porque, de certa forma, a fábula ela traz um fato. Então, a partir do fato dessa fábula, vocês vão criar a notícia, certo? Como assim? As informações que vier na fábula, você cria a sua notícia. É como se aquele acontecimento da fábula que vocês vão receber aí, ele fosse de relevância para ser gerada uma notícia. Vejamos, Então, a nossa atividade é essa aqui, a proposta de produção.
Para produzir a notícia, vocês terão que se basear na fábula a seguir. Retire dela as informações necessárias para construir o seu texto, respeitando a imparcialidade, respondendo às perguntas contidas nas notícias jornalísticas, o que, quem, quando, onde, isso tudo aí lá no LIT, certo? E seguindo o modelo da pirâmide invertida, informações principais, depois os detalhes. Lembrando que eu não quero 2 parágrafos. Existe o parágrafo introdutório, que é o lead. O corpo da notícia, aí, pessoal, pode ser o tanto de parágrafos que for. Ele tem que ser, claro que ele tem que ser organizado, as ideias têm que ser organizadas dentro dos parágrafos, mas vai só detalhar o que foi dito no início. Então, para vocês produzirem a notícia de vocês, vocês vão utilizar essa fábula, a lebre e a tartaruga. Vamos ler comigo, viu? Era uma vez uma lebre do bosque, a quem chamavam de Rosita, que era muito vaidosa. De entre todos os animais do bosque, ela achava-se a mais bonita, a mais esperta e a mais rápida. Além disso, ninguém tinha melhor faro para achar comida do que ela. Numa palavra só, de todos os animais daquele bosque, ninguém era melhor que ela. No mesmo bosque vivia a tartaruga, chamada Dona Lentidão, que todas as manhãs passeava vagarosamente junto à margem do rio. Como a tartaruga, a lebre Rosita também se dirigia todas as manhãs para o rio em busca do pequeno almoço encontrado pelo caminho a Dona Lentidão. Além de ser muito convencida, a lebre Rosita também gostava muito de zombar dos outros. E assim que via a tartaruga, começava logo a rir-se dela, chamando-lhe de velha, lenta e outros nomes muito piores. Numa tarde quente de verão, em que os animais do bosque estavam todos reunidos debaixo da sombra de uma grande árvore, a lebre resolveu zombar de Dona Lentidão mais uma vez e desafiou-a para uma corrida. Os animais do bosque, ao ouvir semelhante coisa, começaram todos a rir. A raposa Cecília, que muito gostava dessas confusões, afirmou que a tartaruga até poderia ganhar a lebre. Tudo dependia da vantagem que desse a Dona Lentidão na corrida e, sendo assim, até apostaria nela. Todos os animais do bosque começaram a falar do mesmo tempo sobre a corrida e discutiam calorosamente com a possibilidade da tartaruga Dona Lentidão poder ganhar a lebre Rosita. A lebre, ao ouvir tais comentários, começava a ficar aborrecida, pois achava impossível alguém duvidar das suas capacidades de corredora. Já que a tartaruga aceitara o desafio, decidiu-se então qual o melhor dia para a corrida e quais as condições, ficando a raposa Cecília responsável por organizar tudo. Ficou decidido que a meta seria junto ao rio, onde todos os animais estariam à espera. No dia e hora da corrida, já a lebre e a tartaruga se encontravam nos seus lugares. A lebre Rosita muito alegre e confiante da sua vitória e a Dona Lentidão com os seus olhos pequeninos e tristes parecendo mais pesada do que nunca. Enquanto a lebre começava a corrida na linha de partida, junto da árvore do Meltro Fortunato, a tartaruga começava mais à frente, quase no meio do caminho em direção ao rio. A raposa Cecília deu o sinal de partida e a tartaruga, sem perder tempo, começou logo a andar pela encosta abaixo. Mas Rosita continuava parada, enquanto via Dona Lentidão vagarosamente percorrendo o caminho e gritava: "Não corras tanto, velha tartaruga, que ainda cais e te magoas." A lebre decidiu então fazer uma pequena cesta junto à árvore do Meltro Fortunato, pois a tartaruga ia de tal maneira devagar que a lebre em 2 passadas a alcançaria rapidamente e conseguiria ganhar a corrida. Pouco a pouco, Dona Lentidão lá ia fazendo o seu percurso em direção à meta. Já muito cansada, mas sem desistir, alguns animais da floresta acompanhavam a tartaruga, animando-a com palavras de encorajamento. Já estava a Dona Lentidão quase a chegar à meta quando a lebre Rosita acordou de um salto só. Viu a tartaruga lá longe e correu monte abaixo como louca. O Meltro Fortunato só gritava: "Cuidado, Rosita, assim vais cair." Mas Rosita não ouvia o Meltro
e continuava em direção à meta, convencida da sua vitória. Os animais do bosque estavam cada vez mais animados e gritavam uns pela tartaruga, outros pela lebre, mas com a aproximação rápida da lebre, já poucos duvidavam da sorte da tartaruga. Foi então, muito perto do fim, que a dona Lentidão tropeçou numa pedra, deu uma cambalhota e começou a rolar a estrada abaixo. Sem se aperceberem bem do que tinha acontecido, os animais do bosque viram Dona Lentidão atravessar a linha da meta a rebolar. Era incrível, a tartaruga tinha ganho a corrida perante o olhar do espantado da lebre. Todos deram vivas à tartaruga, levando-a em ombros, enquanto, convencida da lebre, Rosita fugia para sua casa, de orelhas baixas e muito envergonhada. Então, pessoal, o fato é esse aqui. A corrida. Então, o que é que seria a manchete nesse texto? Aqui a história é o quê? É uma corrida entre a lebre e a tartaruga, onde a expectativa era que a lebre ganhasse, só quem acabou ganhando foi a tartaruga. Então, vocês vão pegar desse fato aqui, vocês vão produzir uma notícia, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Esse exemplo é uma notícia inspirada na fábula A Cigarra e a Formiga. Vejam aí, ó. A nossa manchete: Formiga mata cigarra a cadeiradas. E o título auxiliar: o caso já está sendo investigado por especialistas. Todas as pistas apontam a formiga como principal suspeita. No dia 8 de maio de 2013, na cidade de Lages, Serra Catarinense, uma cigarra foi brutalmente assassinada a cadeiradas. O crime foi cometido por uma formiga, por motivo até agora desconhecido. A cigarra era moradora de rua e ganhava a vida cantando na praça da cidade, vivendo de doações das pessoas. Contudo, devido ao rigoroso inverno serrano, o movimento na praça se reduziu para ver apresentações da cigarra. Dessa forma, por estar com frio e fome, a cigarra implorou abrigo e comida na porta da formiga. Desconfia-se que elas já tinham um desafeto anterior e que a formiga tinha inveja da cigarra cantar tão bem. As duas discutiram e a formiga nervosa matou a cigarra a cadeiradas, deixando seu corpo congelar lá fora. Os vizinhos esquilos escutaram os gritos e a discussão e denunciaram o crime à polícia. Rapidamente, os policiais chegaram em prender uma formiga em flagrante. Ela, por sua vez, negou a autoria do crime e disse que só fará declarações na presença de um advogado. De acordo com as circunstâncias, pode-se dizer que a formiga já planejava matar a cigarra há muito tempo. Se condenada, a acusada poderá receber pena de até 30 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. Então, pessoal, aí tá noticiando o quê? Lá na fábula da cigarra e da formiga, isso aqui é um exemplo. O que vocês vão fazer é inspirado lá na fábula da lebre e a tartaruga. Esse aqui foi uma notícia inspirada na fábula A Cigarra e a Formiga. Então, eles fizeram o que aqui? Eles criaram um porquê de como a cigarra poderia ter morrido. Só que isso não está contido naquela... Isso aqui foi criação. A cigarra não chegou a morrer. Mas aqui eles criaram esse fato e montaram uma notícia. Vejam que lá, ó, no dia 8 de maio, na cidade de Lages, Serra Catarinense, uma cigarra foi brutalmente assassinada a cadeiradas. O dia quando o que aconteceu e o porquê não se sabe. Ó. O crime foi cometido por uma formiga, por motivo até agora desconhecido. Então, tá respondendo todas as minhas perguntas. No decorrer, no corpo da notícia, vai trazendo alguns detalhes do que vinha acontecendo, de como era a vida da cigarra. Ela era moradora de rua, ela ganhava a vida cantando, aí ganhava comida, só que pelo inverno não estava mais ganhando. Então, ela foi atrás da formiga e provavelmente quem matou foi a formiga brutalmente. E ainda dá a informação de que a formiga só iria fazer alguma declaração na presença do advogado. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão criar uma notícia inspirada nessa outra aqui, nessa outra atividade, nessa outra fábula.
o que eu trouxe lá sobre a cigarra e a formiga é só um exemplo para vocês clarearem como é a minha ideia, certo? Então, pessoal, boa atividade para vocês. Eu estou aguardando as fotos dos textos de vocês e espero que sejam rápidos. Aliás, sejam rápidos, façam bom uso do tempo de vocês, certo? Beijos virtuais, até mais. Qualquer dúvida, falem comigo no privado que eu respondo, certo? Tchau!